Projetos inovadores envolvendo a Embrapi e Fisk-USP São Carlos. E ao meu lado está um professor doutor que sabe muito bem explicar o que está sendo feito por aqui. Projetos que inovam, projetos que dão condições de desenvolver o país e principalmente no aspecto social. Professor Daniel, explica para a gente o que vem ser a Embrapi e a importância dela para o desenvolvimento brasileiro. A Embrapi é uma iniciativa do governo federal que habilitou mais de 90 unidades atualmente a poder dar apoio de pesquisa e inovação industrial ao setor industrial brasileiro. Então, nós temos recursos que podem alavancar projetos de inovação com desafios que são trazidos pelas empresas e que necessitam de um desenvolvimento ainda, né? Justamente por ser um desafio. Então, nós resolvemos esses problemas muitas vezes junto com a empresa, que é a melhor forma de passar já trabalhando junto desde o início, mas que são barreiras que elas precisam suplantar para se tornarem mais competitivas internacionalmente, inclusive. Das unidades Embrapi, mais de 90 projetos sendo desenvolvidos aqui pela sua Embrapi, né? pela tua equipe, por toda essa organização que vocês têm. Explica o que significa isso. 90 projetos não é um nem dois, né? Ah, sim, coincidente o número é 90 também, né? Desde 2017, nós já executamos e estamos executando, né? No total, são mais de 90 projetos, com empresas não necessariamente diferentes. Essas empresas retornam para a gente porque elas adquirem uma confiança, isso é muito importante, o que a gente chama de taxa de retorno, né? Mas é justamente porque elas sabem do nosso compromisso em colocar um retorno para elas que dê a segurança de colocar depois um produto no mercado e ter aquela tecnologia trabalhando para a sociedade. Se nós pudéssemos exemplificar para quem nos assiste alguns projetos que foram feitos aqui e o que aconteceu com a empresa pós-projeto pronto. Olha, tem projetos desde de sistemas de descontaminação, que tiveram um boom durante a pandemia de Covid, projetos de equipamentos eletromédicos, mas a gente trabalha num princípio que vai realmente se transformar no equipamento comercial depois, a empresa que acaba colocando isso para ser comercializado ou para se tornar um produto comercial. Nós trabalhamos no problema de uma técnica, no problema de uma nova tecnologia, né? E aí vai para o setor agrícola, tem projetos com reconhecimento de café, de grãos de café, mais ligados, tem startup atualmente trabalhando no reconhecimento de padrões, né, ligados à qualidade do café, é um outro exemplo. A gente tem outra startup trabalhando em controle de ciclos ou de aplicação de medicamentos ou de hormônios para rebanhos. Então, assim, tem uma gama muito grande de aplicações que a gente trabalha. O que não falta por aqui é inovação, viu? Mas pensando assim, quem chega aqui na Embrapi, como ele é atendido? Porque ele tem que vir aí já com a demanda feita, ou no inteirinho do bate-papo, vai se fluindo, vai se chegando uma possível solução. Como que é que se inicia uma aproximação, lógico, e uma parceria com a Embrapi? Muito legal. Normalmente a empresa chega com não é com desafio pronto necessariamente, mas ele percebe um nicho de mercado onde ele poderia atuar, ou ele percebe que tem algum problema ali a ser resolvido. E aí nós começamos a discussão. Chamamos muitas vezes os especialistas nossos que são mais afeitos àquela área do desafio, e daí começamos a desenvolver o projeto em conjunto com a empresa, a engenharia da empresa, às vezes é o dono, se é uma empresa menor. Então, isso faz parte do próprio desenvolvimento, até que muitas vezes a empresa tem o insight, né, cai a ficha de que, poxa, isso realmente é uma coisa muito relevante e muito legal de ser tratada. Então, tem esse bate-bola no desenvolvimento. Nós recebemos aqui na USP a empresa, ou até muitas vezes em reuniões online, mas esse desenrolar do desafio ele é refinado durante as discussões.
Interessante é que aqui dentro da USP também existe uma equipe técnica formada por doutores, pós-doutores e até mesmo engenheiros muito capacitados. Mantém-se aqui um laboratório de apoio tecnológico que dá todo o apoio para o desenvolvimento de estudo e até os ensaios e muito mais que isso. É assim mesmo? Aqui dentro vocês mantêm uma equipe específica para apoiar esse desenvolvimento? Sim, tem um pessoal que é o Laboratório de Apoio Tecnológico, ele vem desde antes da Embrapi. Já desde projetos que a gente já recebia através de lei de inovação, né, lei do bem, lei de informática, e que potencializou, claro, a nossa unidade Embrapi. Mas hoje a gente conta com uma equipe que é um pouco mais expandida. Tem os colegas da Escola de Engenharia de São Carlos, que trabalham com automação e robótica. Então, isso dá um fundamento, dá uma estrutura para a gente de muita segurança em lidar com diversos desafios. No caso aí a eletrônica, a engenharia, parece que é muito multidisciplinar, né, o pensar aqui, né? Por isso que eu acho que acaba solucionando problemas das empresas. Sim, eu acho que os projetos de pesquisa, mesmo os projetos de pesquisa fundamental, eles estão muito associados a isso, né? A gente tem um acesso muito bom aos laboratórios. Nós não deixamos de fazer pesquisa fundamental. É ela que potencializa toda a capacidade de desenvolvimento tecnológico que a gente tem. Só que, claro, muitas vezes aquele objeto que está em investigação ainda muito básica, não é ele que vai para o mercado imediatamente. Mas todas as ferramentas que a gente usa dentro desses laboratórios, com certeza são aplicáveis. Então, são lasers, são técnicas que nós usamos nos laboratórios que nos dão propriedade de aplicar na resolução desses problemas trazidos pelas empresas. No momento em que o Covid mandava as cartas, em que pessoas morriam assim, à torta e direita, se assim posso dizer, entre aspas, chegou-se a fazer um rodinho para chegar num hospital e descontaminar o chão do hospital. Um outro equipamento que servia para se descontaminar o ar. É assim mesmo, vai saindo, vai chegando os desafios e vocês vão tentando achar a solução, ou melhor, acha-se mesmo a solução. Várias soluções, Kleber, elas não é que elas estavam prontas, mas elas são fruto de décadas de pesquisa e desenvolvimento. O rodinho foi legal você ter falado, porque o rodinho foi uma coisa sui generis que a gente viu na discussão uma vez, porque ele foi muito usado durante a Covid, mas a patente do grupo, daquele sisteminha de descontaminação, ela é de 2014. O registro de patente já é de 2014. Então, a gente claro que ele foi adaptado para ser melhor usado nas condições que a gente viu que enfrentaria durante uma descontaminação de corredor de hospital e outras coisas. Ele tinha sido desenvolvido como um descontaminador de superfícies menores, mas estava muito bem testado, muito bem fundamentado. À medida que se chega aqui, então, vai se escrever aí uma proposta, né? Uma proposta daquilo que a Embrapi possa vir a ser parceira, né? Naquela história de que a empresa entra com uma parte, a Embrapi com outra e assim por diante. Existem essas contrapartidas, esse jeito de fazer, é assim mesmo? Sim, sim. Até porque não é uma prestação de serviço, né? A empresa chega com um desafio que vai virar um objeto de pesquisa e desenvolvimento, e ela, claro, ela tem o privilégio e a prioridade no acesso aos resultados daquela pesquisa. Mas tanto que o nosso contrato, que quando recebe esse tipo de projeto, é um contrato de pesquisa que não é de prestação de serviço, né? Está muito, muito longe disso. Muito longe. Muito longe, mas muito perto de soluções. E aqui ao lado tem mais uma pessoa que sabe bem explicar, é um engenheiro. Um engenheiro que está aqui faz tempo, hein? Ele pensa, ele tenta, ele põe a mão na massa. E, na verdade, as soluções acontecem à medida que sai de lá, da pesquisa, muitas vezes bem desenvolvidas, pensamentos diferentes, estrategicamente pensados por diversos tipos de profissionais e linhas de pesquisas diferentes. Chega-se lá na bancada dele. E aí ele chega e fala assim, então, eu acho que ajusta mais aqui, ajusta mais lá, e acaba saindo uma grande projeção, uma grande inovação, talvez até mesmo um protótipo muito bem elaborado. Coincidentemente, ele é chamado carinhosamente de Chavinho, mas o nome dele é Daniel. Daniel, conta pra gente, os desafios que você já enfrentou foram vários. Conta pra gente um pouco das inovações que você ajudou
a desenvolver e criar? Tem bastante, viu, Kleber? Mas, assim, é interessante que essa inovação sempre tem um retorno à sociedade. Acho que a gente tem que deixar bem importante, porque isso deixa a gente muito gratificante com relação a isso, né? Muitas vezes as pessoas não sabem o que são desenvolvido aqui dentro, não sabem que tem esse retorno. Então, é bem interessante, é bem legal essa matéria para passar para o público realmente que isso está sendo voltado para eles e se beneficiando a todos, né? Um grande desafio que eu achei aqui bem interessante que eu fiz aqui numa pesquisa foi descontaminar carne com ozônio, água ozonificada. Então foi bem legal esse projeto que a gente fez parceria com a NSF, né? Então eu gosto muito que a gente tem desafios, tem que ter uma pesquisa, a gente tem que testar, validar, desenvolver o processo, o equipamento, como a gente vai acoplar isso dentro do balcão para deixar mais perto do possível para o cliente no produto final, né? Então isso que é legal aqui dentro. Eu gosto muito disso e acho bem interessante. É tão interessante que a dedicação dele é extrema. Uma pessoa que chegou aqui e falou assim, não aceito esse desafio e eu vou tentar de todas as formas alcançar a solução. E com esse espírito inovador, que assim o Daniel tem, ele conseguiu muitas vezes até dar opiniões, dizendo assim, eu acho que seria melhor, talvez com toda a ciência desenvolvida, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, vamos ajustar assim? É assim mesmo, é nessa troca de informação, de conhecimento e nessa humildade que existe aqui do ouvir, do trocar ideias, do sentido de equipes, é que a Embrapi funciona? Sim, claro, com certeza. Como a gente tem professores bem capacitados, né, com relação a isso, até também alunos também que ajudam, né, com trabalhos de mestrado, doutorado, né. Então a gente tem essa interação, né, e a gente faz um feedback, né, entre todos para construir o melhor equipamento possível com a maior eficiência, né. E assim, quando o Daniel chegou a ver os resultados do que foi aqui desenvolvido, aí então acho que ele se motivou mais ainda a tentar mais, a fazer mais, a inovar mais. Foi quando pessoas com câncer de pele teve soluções em problemas muito graves. Foi muitas outras, pessoas com úlceras, aquelas úlceras que não fecham na perna, aquelas senhoras que não têm solução, lá estava o pessoal pensando. E tantos outros que eu posso enumerar aqui que talvez até me perder, porque foram tantas linhas de pesquisa desenvolvidas e tantas soluções tecnológicas para as empresas que a Embrapi, aqui, dessa unidade de FISC-USP, ela é considerada nacionalmente pelo aquilo que ela já fez e pelo aquilo que ela ainda vai fazer. Olha lá, hein? E aí, vem novos desafios? De que forma que você vai enfrentar? Já está surgindo novos desafios, Daniel? Com certeza. A gente tenta absorver o máximo possível esse desafio e levar como aprendizado, sempre aprendendo, né? Porque essa troca de conhecimento com as pessoas aqui dentro que faz com que a gente cresça também, né? E é legal, a gente envolve bastante área, né? Eletrônica, mecânica, ótica, né? Então é bem interessante, é legal, porque a gente acaba aprendendo um pouquinho de tudo ali e isso é bom para agregar até para nossa carreira profissional, né? Isso é muito bom aqui dentro, é um lugar ótimo para novos desafios e conhecimentos. Pesquisa e desenvolvimento aqui não é só uma palavrinha, não. Tem muito a ver com inovação mesmo, né? As aplicações tecnológicas vai com tudo, as pesquisas não param, os laboratórios aqui, como diz um bom amigo italiano, estão bombando no bom sentido, né? Mas aqui ao meu lado, o professor Daniel sabe também explicar o que foi a feira que aconteceu lá na França, Vivatech Paris. Conta um pouquinho do que foi essa vivência e, lógico, eu achei interessante quando a gente conversando, o pessoal aplaudiu, né, a tecnologia, queriam saber mais, chamou a atenção. Chamou bem a atenção. É uma feira ligada à sustentabilidade e tem um tópico importante que foi onde nós conseguimos mostrar nossos resultados, né, que é ligado à saúde e bem-estar. Então nós selecionamos 2 projetos mais, dizer que icônicos, ligados ao tema da feira, que era o de descontaminação de um tubo endotraqueal, que é para ser usado durante o processo de intubação,
e o outro de combate à pneumonia resistente, que são pesquisas desenvolvidas dentro do grupo, pessoas, né, nossos pesquisadores, e que foram apresentadas na Vivatech em Paris, a semana passada. E na Vivatech chegavam lá pessoas que estavam ali circulando, de autoridades até o pessoal mais graduado, até as crianças das escolas, querendo conversar com o professor Daniel, dizendo assim, posso fazer disso tudo um trabalho escolar? Foi assim mesmo, Daniel? A gente estava brincando que nós demos entrevistas para jornal, e demos entrevista que era para trabalho de escola, então tinha que ser gravado em francês, né, até, mas para poder servir de tema, porque como eles tinham o dia livre para fazer visita à feira, achar trabalhos que eles encontrassem que fossem interessantes do ponto de vista de novas tecnologias. A diretoria, o staff da FAPESP estava lá, né, junto com o pessoal aqui da USP, São Carlos, aqui do IFISC USP, mas também estava Macron, estava muita gente importante nessa feira, hein? Foi uma feira que, reconhecidamente mundialmente, com mais de 180 mil participantes, é por aí? Esses eram os números que foram passados da organização da feira, né? Acho que 14 mil startups, são números enormes. E nós pudemos contar com um apoio constante da nossa reitoria, da USP, que estava lá presente sempre, do professor Varran, que é secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, e do pessoal da FAPESP também. Estavam sempre ali, assim, a gente não estava sozinho no stand da FAPESP da USP, né? A gente estava sempre com um ótimo apoio, até para, se precisassem, eles tinham avisado que se precisasse de ajuda com o pessoal que chegasse só falasse francês, estavam prontos a apoiar. Isso foi muito legal. Isso passou muito transparente para a gente se preocupou realmente com o trabalho a ser apresentado. Nesse momento, quando a equipe toda aqui se une, né, os pesquisadores unidos, junto com um corpo técnico bastante forte, e o Chavinho estava lá presente, vivenciando isso tudo, que a gente imagina que um centro de excelência como é esse aqui merece considerações da FAPESP, da reitoria, da pró-reitoria e de todas as autoridades científicas, não só no Brasil como no exterior. São muitas coisas publicadas também, né, do resultado desse esforço conjunto, Embrapi, IFISC, Centro de Pesquisa em Ótica Fotônica e etc., né, em parceria inclusive lá com o Texas, onde está o Banhato. Tem muita coisa aí, né, e o mundo necessariamente está entendendo que o Brasil está conseguindo fazer coisas boas, né, Daniel? Como que você entende isso? Acho que tudo isso é o resultado de muito tempo, desde da criação do grupo de ótica, né, professor Milton, e todo o pessoal que desde lá vem trabalhando no grupo. Isso dá uma infraestrutura muito bem alicerçada. Acho que isso é importante sempre de ser reconhecido, né? E o que a gente tem hoje é o resultado, que aparentemente é um conglomerado de projetos de pesquisa, mas eles fazem uma infraestrutura de base realmente muito importante. Tanto que a USP, o professor Carlotti, propôs que os centros de pesquisa, inovação e difusão da FAPESP fossem transformados em um centro de pesquisa e inovação de excelência, que agora são os CEPICs. E nós somos uma dessas unidades de CEPICs. Então, esse foi um salto assim, enorme de reconhecimento por parte da nossa reitoria a todo esse trabalho que forma uma infraestrutura segura, né? Como um centro de pesquisa mesmo. Mas não é um centro que é um projeto efêmero. É um centro que estabelece alicerces para que pesquisa muito avançada continue sendo desenvolvida. E as pesquisas, como disse o professor Daniel, não param por aqui. As novas linhas de pesquisas irão surgindo. Chega mais pesquisadores, sai mais gente bem formada, o Brasil cresce, a sociedade gosta e nós ganhamos com tudo isso. É uma dinâmica sem fim. Essa engrenagem científica faz o Brasil um Brasil melhor. Um Brasil que todos nós esperamos, né? Que todos nós queremos. Um dia eu ouvi lá numa emissora dizer: qual o Brasil que você deseja, o Brasil que você quer? Talvez eu pudesse responder: um Brasil mais científico. É assim mesmo? É isso mesmo. Interessante que durante as visitas ao stand na feira lá em Paris, era muito legal saber que quando as pessoas elas ouviam todas as explicações do que eram os projetos,
e aí elas não tinham atentado para de onde era, né? E perguntava, mas de onde é? De onde vocês são? Universidade de São Paulo, mas qual? Ah, Brasil. Sim, Brasil, claro. Então, para elas, o Brasil passa até uma segurança de comprometimento com uma coisa bem estabelecida, né? E era esse foi um retorno interessante que a gente teve, de várias pessoas perguntarem de onde era aquele trabalho. Quando você explicava que era do Brasil, passava para um sentimento ainda maior de segurança para as pessoas. Olha só. Nessa dinâmica, ou nessa proposta, melhor dizendo, de internacionalização da USP, né? Imaginem só o quanto ficou claro tudo isso, né? A presença brasileira numa feira internacional tão importante como foi essa, né? E tão presente, tão assim forte, mostrando que ciência, tecnologia e inovação tem aqui, viu? Como diz um amigo meu caipira, aqui tem café no bule, ciência também. Mas, Chavinho, conta pra gente, quando você começou, você imaginou tudo o que viria pela frente? Quando você começou a vislumbrar esse universo da ciência, do desenvolvimento, da inovação, como que você conseguiu entender tudo isso? De que forma você ainda consegue entender toda essa dinâmica? Eu penso assim que eu acho que nunca vai parar, né? Conhecimento sempre vai haver aqui dentro, né? E quando eu comecei, realmente eu saí de um lugar fixo para vir para cá para aprender, realmente. Então eu sabia que eu teria bastante expectativas de crescimento profissional, de conhecimento, com certeza dentro da universidade, né? E legal que aqui a gente tem bastante oportunidade para isso, né? Até os professores deixam a gente ter um livre, assim, pôr em prática um pouco conhecimento que a gente tem, é um pouco livre, né? Para a gente poder desenvolver as coisas. E caso tenham algumas dificuldades, eles interagem com a gente, né? Então é bem legal, tem essa troca de conhecimentos, tem essa interação, é bem legal. Interessante. A ciência ela tem uma proposta bastante desafiadora, né? Ela tem que ser muito proativa muitas vezes, né? Fazer antes de acontecer. Hoje em dia a gente está vendo aí a síndrome da deficiência, da deficiência respiratória aguda, como a gente está vendo aí. Tanta gente está chegando aí nos hospitais querendo tratamento e tal, e aqui já se pensava nisso, já se produzia ciência nesse sentido, e é isso que o professor Daniel vai nos explicar. A ciência, professor, ela é assim mesmo, ela antevê, ela é bem proativa, ela procura fazer antes de acontecer, ou muitas vezes consertar aquilo que já existe, né? Uma coisa é a gente saber que nós temos problemas estabelecidos que precisam ser enfrentados. Acho que é uma coisa já muito importante. Outra coisa é que no meio do desenvolvimento, às vezes, você descobre coisas que talvez não tenham aplicação imediata, ou ainda não foi achada uma aplicação imediata. Um slogan até para o laser, na época em que foi descoberto, o slogan dele era uma solução à procura de problemas. E hoje nós temos lasers aplicados aí em tantas áreas que muitas vezes nem nos damos conta que estamos usando laser. Mas assim é a ciência. Ela vai indagando, ela vai questionando, descobrindo coisas novas e muitas vezes resolvendo problemas porque tem o desafio colocado, outras vezes, como um efeito colateral bom, descobrindo novas propriedades, fazendo novas descobertas que vão, no futuro, fazer parte da nossa caixa de ferramentas. Imaginem só, um agricultor que precisa fazer uma análise de solo para fazer um plantio, vai lá, seja lá de milho, seja lá a cultura que for. E ele precisa fazer isso com eficiência e talvez com a maior precisão possível, porque talvez quebre a safra ou dê problemas, outros lá. Então a gente vai lá, faz a coleta do solo, manda para analisar de maneira tradicional, mas aí vem a ciência e fala assim, não, espera aí, tem mais solução nisso, tem mais forma de fazer e tem mais eficiência nesse processo. E aí surge a ciência dando soluções, inclusive para a agricultura, como o professor Daniel falou. É assim mesmo, Daniel? Como que vêm essas soluções? No caso, como eu citei um exemplo da análise de solo. Elas vêm procurando formas de reduzir resíduos gerados até no procedimento de análise, de ter técnicas mais rápidas, tempo de resposta mais rápido, técnicas com redução de custo, obviamente. Às vezes a redução de custo não é imediata, mas é no cômputo geral.
né, de você integrar toda a cadeia de logística de uma análise de solo, por exemplo, ou de uma análise de saúde de planta, de fertilidade. Então, tem uma série de coisas que podem ser aplicadas à agricultura e que o uso, no nosso caso, usar a ótica é sempre na busca por procedimentos minimamente invasivos e procedimentos de resposta rápida. Que é isso que dão, né? Às vezes esses procedimentos não conseguem ser tão generalistas no sentido de fazer tudo numa coisa só, né? Mas a especificidade de cada processo às vezes faz com que ele tenha uma exatidão muito maior, ele tenha um índice de acerto maior. É isso que a gente sempre busca. A precisão, a inovação precisa, né? E que soluciona. Isso que é importante. Mas, para quem está nos assistindo, deve estar perguntando, eu deveria ser um cientista, um pesquisador? Eu devo procurar os centros de pesquisas procurando uma solução para a minha empresa, para um problema que eu tenho? É assim que funciona? Ele pode chegar aqui e falar, eu quero conversar com o professor Daniel, por exemplo? Claro, nós somos, assim, universidade pública. Nós temos, por obrigação, atender as pessoas da melhor forma possível e estamos sempre abertos a quem nos procura, quem quer que seja, para atender da melhor forma possível. Isso aí é de praxe. E sendo de praxe, a solução virá. Por quê? Porque aqui tem gente de boa vontade. Eu gostei demais dessa entrevista. Eu espero que você também tenha gostado. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente vai se ver no próximo programa. Até lá.